As opções do VIX estão simplesmente quebradas. Nomura questiona o posicionamento dos revendedores em meio às tensões sobre o pouso econômico. À medida que o mercado se recupera da volatilidade intensa de ontem, inclinando-se para o susto do crescimento, reservamos um breve momento para avaliar os danos e considerar, com base em precedentes históricos, o que pode acontecer a seguir, tanto estratégica quanto, mais importante, taticamente. Estou bastante curioso para ver como o mercado se ajusta após a intensidade de ontem. É um momento crucial para reavaliar as estratégias, especialmente com o histórico de dados nos guiando sobre o possível caminho a seguir. Especificamente, como observa o estrategista macro da Bloomberg, Simon White, as posições vendidas acumuladas no VIX parecem ter sido cobertas na terça-feira, à medida que os dados do ISM de manufatura reforçavam a narrativa de um pouso forçado. O fato de que as posições vendidas no VIX foram cobertas sugere que os investidores estão ajustando suas expectativas em resposta às novas informações. É um movimento interessante que reflete a volatilidade da narrativa econômica atual. Os três cavaleiros do crescimento. 1. Rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. 2. Petróleo bruto. E 3. Dólar americano. Recentemente caíram novamente em uníssono. Ver esses três indicadores caírem em uníssono pode ser um sinal importante. Isso geralmente indica um consenso sobre as preocupações econômicas e pode ser um reflexo de uma correção mais ampla no mercado. A manchete estagflação reflete nos componentes do ISM de manufatura dos Estados Unidos. Novos pedidos e produção caíram, emprego subiu, mas ainda permanece em território de contração, enquanto preços foram impressos em alta. Pedidos para estoques, também conhecido como relação livro-pedido, atingiu novas mínimas desde janeiro de 2023. É preocupante ver a desaceleração em novos pedidos e produção, mesmo com o aumento no emprego. Isso sugere uma fragilidade no setor manufatureiro, enquanto os preços em alta podem indicar pressões inflacionárias persistentes. As chances de um pouso difícil desigual aumentaram ainda mais. O aumento nas chances de um pouso difícil realmente levanta a necessidade de ajustar as estratégias de investimento. A incerteza econômica pode levar a mais volatilidade e exigir uma abordagem mais cautelosa. No entanto, no entanto, precisaremos ver os dados de serviços do ISM e do PMI na quinta-feira para obter uma imagem mais completa sobre se o risco de recessão está aumentando materialmente. Estou ansioso para ver os dados de serviços, pois eles podem fornecer uma visão mais clara sobre o estado da economia. Ah, esses números serão cruciais para entender se o risco de recessão está de fato crescendo. A velocidade da recuperação das ações após a virada do início de agosto levou a um excesso de otimismo sobre a rapidez com que os mercados poderiam retornar ao normal. O S&P 500 chegou perto de alcançar uma nova alta, enquanto o VIX voltou para a faixa de 14. O otimismo exagerado pode ser perigoso, especialmente quando o mercado se recupera rapidamente. O fato de o S&P 500 ter chegado perto de uma nova alta e o VIX ter retornado para 14 sugere que ainda há incerteza e volatilidade. No entanto, talvez houvesse uma crença de que o VIX poderia continuar a recuar para as mínimas de julho, em torno de 12. A compra de opções de venda puts no VIX aumentou, levando a uma elevação na relação put-call. Historicamente, isso tem sido um sinal de que o VVIX, a volatilidade do VIX, logo subiria também. Isso é exatamente o que vimos na terça-feira. A crença de que o VIX poderia recuar mais até as mínimas de julho parece ter sido um erro, já que o aumento na compra de puts e a elevação na relação put-call indicam um aumento iminente na volatilidade. A alta do VVIX confirma essa expectativa. Os contratos vendidos a descoberto no VIX foram encerrados, o que impulsionou o índice. O encerramento de contratos vendidos a descoberto no VIX é um movimento significativo, pois indica uma resposta dos investidores às condições de mercado. Isso pode ter contribuído para o aumento recente no índice. Essa sobreposição de eventos colocou os revendedores market makers em uma posição desconfortável, similar ao espasmo do final de julho e início de agosto. Portanto, a ação bizarra do mercado de ontem foi predominantemente um evento de hedging dos revendedores de opções do VIX, com implicações para o VVIX, muito mais do que sobre estresse implícito no VIX ou nas ações. É fascinante ver como a sobreposição de eventos pode colocar os revendedores em uma posição difícil.
Isso realmente destaca como o hedging pode influenciar a volatilidade de forma significativa. A narrativa é que um dos gatilhos para o aumento da volatilidade foram alguns detalhes subjacentes na fabricação do ISM. Essa narrativa sugere que os detalhes do ISM estão desempenhando um papel importante na volatilidade do mercado. É algo para se considerar ao avaliar o impacto de dados econômicos específicos. White questiona essa narrativa, apontando que os rendimentos começaram a cair bem antes da divulgação dos dados. É interessante notar que White questiona a narrativa, apontando uma desconexão entre a queda dos rendimentos e a divulgação dos dados. Isso pode significar que outros fatores também estão influenciando o mercado. No entanto, a McElligott observa que isso parece ser uma clara expressão de que as opções do VIX estão quebradas sempre que os revendedores ficam curtos nesta alta convexidade na atual tensão econômica dos Estados Unidos, já que aqueles que facilitaram essas negociações no lado positivo do VIX estão lutando para gerenciar seu risco. Isso se manifestou em um novo surto de volatilidade na terça-feira, quando foram forçados a buscar proteções mais distantes para cobrir resultados mais extremos, ampliando a distribuição potencial e levando os revendedores a terem que liquidar posições em futuros do S&P 500 que foram vendidos a descoberto. McElligott aponta que a situação das opções do VIX está problemática e isso está afetando a volatilidade de forma significativa. A dificuldade dos revendedores em gerenciar o risco leva a um aumento na volatilidade e na distribuição potencial. Vale lembrar que as ações já estavam lidando com a sazonalidade negativa do comércio, com essa semana sendo a pior para as ações do ano e a semana seguinte empatada como a segunda pior, o que, aos meus olhos, é em grande parte uma função do volume significativo de liquidações de fundos mútuos dos Estados Unidos ocorrendo entre setembro e outubro. Essa sazonalidade negativa é um fator importante a ser considerado. A pressão de liquidações de fundos mútuos pode exacerbar a volatilidade e impactar as ações de maneira significativa. Finalmente, McElligott da Nomura oferece algumas boas notícias potenciais para as ações. A rua está reduzindo algumas de suas convexidades curtas e, consequentemente, vimos o S&P 500 saltar cerca de 30 pontos nos últimos 15 minutos da sessão de ações. É bom ver algumas boas notícias emergirem com a redução das convexidades curtas e a recuperação do S&P 500. Isso pode ser um sinal positivo para o mercado, mesmo em meio a tanta incerteza. Em última análise, os backtests do VVIX de um dia em relação ao SPX parecem construtivos, com o SPX apresentando alta e excesso positivo atingidos, enquanto o VIX mostrou uma baixa e um grande excesso negativo nos meses seguintes. Os backtests do VVIX em relação ao SPX são encorajadores. A alta do SPX e a baixa do VIX podem sugerir uma possível recuperação, embora os dados futuros ainda sejam cruciais. De qualquer forma, é muito cedo para afirmar se o ISM de manufatura movimenta o dial o suficiente. Conforme discutido na terça-feira, o ISM tem sido muito pessimista em relação ao crescimento dos Estados Unidos. A pesquisa do PMI tem estado mais próxima da realidade. É verdade que o ISM de manufatura tem apresentado um panorama mais pessimista. Precisamos aguardar mais dados para confirmar se essas preocupações são justificadas. Obteremos o componente de serviços para ambas as pesquisas na quinta-feira. Isso nos dará mais informações sobre se o aumento das preocupações com o pouso forçado é realmente justificado. Estou ansioso pelos dados de serviços, pois eles devem fornecer uma visão mais completa sobre a economia e ajudar a confirmar se o risco de um pouso forçado é real. Atualmente, os componentes de emprego de cada pesquisa, seguidos de perto pelos sinais de enfraquecimento no mercado de trabalho, ainda não são consistentes com uma desaceleração iminente. Os componentes estão todos em torno de 50. Apenas o componente de emprego da pesquisa de manufatura do ISM é notavelmente menor, mas atualmente parece ser um outlier e voltou a subir nos dados de terça-feira. Os componentes de emprego parecem estar indicando uma resistência a uma desaceleração iminente. Embora o componente de emprego do ISM seja menor, ele pode estar se ajustando, como mostram os dados mais recentes. Dito isso, com a recente sensibilidade extrema, beta extremo para os lançamentos de dados econômicos dos Estados Unidos, onde a propriedade da gama teve um desempenho, McElligott adverte que essa dinâmica agora será levada ao extremo, com a grande divulgação de dados trabalhistas desta semana,
com os lançamentos de ADP e reivindicações na quinta-feira, seguidos, é claro, pelo cálculo do NFP e da taxa de desemprego na sexta-feira, influenciando o caminho implícito da política do Fed. Com a sensibilidade extrema para os dados econômicos, esta semana será crucial. A divulgação de dados trabalhistas terá um impacto significativo e estaremos observando atentamente como isso influencia a política do Fed e o caminho implícito para a economia. Bem, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo e encontrado informações valiosas. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos.